Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um tarô da semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou colocar pra gente as orientações sobre os próximos 7 dias a partir de hoje. Então, Luzinha, respira fundo, se conecta e escolhe entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada montinho começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística para caso você queira uma consulta de tarô particular. Luzinhas do Monte 1, aqui é a Maria da Luz Mística, vamos à nossa previsão da semana. E meu amor, nós temos aqui as cartas do 3 de ouros e o 7 de copas, representando a energia geral desses próximos 7 dias. A carta do 3 de ouros é muito associada a um crescimento, a um trabalho em equipe, a unir forças com alguém, a desenvolver algum tipo de projeto. E ela já vem com tudo. Quando a gente está no 3 de ouros, a gente faz, a gente já colhe um pedacinho daquela colheita, já vem algum tipo de realização. É uma energia que está a todo vapor e funcionando. Só que, meu bem, a gente tem uma carta 7 de copas. E essa carta é ardilosa. Ela pode representar fantasias, ilusões, uma sensação confusa, uma projeção de sentimentos. Ou ela pode representar aquilo que parece ser algo, mas não se sustenta. Então, Luzinha, às vezes vem uma proposta profissional, uma proposta de parceria, você está aqui desenvolvendo um projeto, lançando um produto novo, e realmente essa semana parece que todas as portas estão abertas para essa mudança, para essa expansão, para esse crescimento. Só que como a gente tem um 7 de copas, eu entendo, meu bem, que talvez esse ganho, talvez essa fartura, ela seja muito momentânea. Cuidado, Luzinha, para você não viajar na batatinha. Uma vez que você vê que algo está funcionando e já querer apostar todas as suas fichas ou fazer altos investimentos financeiros, ou já querer mergulhar de cabeça. Quando a gente tem uma carta de 7 de copas, a gente tem que saber discernir, e para isso a gente precisa de muita autoconsciência e de um questionamento sincero, se realmente esse gás, essa energia, essa realização tão fluida é duradoura ou se ela é circunstancial. É importante entender caso essa circunstância envolva uma outra pessoa, se realmente aquela é a intenção verdadeira dessa pessoa, se veio qualquer faísca de intuição te trazendo uma sensação contrária. Aqui, Luzinha, tudo que disser respeito ao outro, não é que você tem que ficar arredia, duvidar e desconfiar, mas você tem que ficar com o olho aberto e o outro fechado. Qual que é a diferença? Quando você tá arredia e já desconfia, você sabota a situação, sai de perto e fecha a porta. Quando a gente já tá no 7 de copas, a gente tem que questionar e pôr os pés firmes no chão. A gente só tem que alinhar a expectativa e a realidade. Então eu trouxe uma tônica muito associada aqui ao profissional, mas também pode ser sobre um relacionamento, pode ser sobre uma amizade, sobre aquela sensação de, poxa, eu posso contar com essa pessoa e existe muita sinceridade aqui. Repito, Luzinha, não é que aqui está trazendo falsidade, mas às vezes é algo que está apenas nesses próximos dias tão aberto e tão disponível. Então, saiba aproveitar, saiba viver a oportunidade, mas sem criar realmente toda uma extensão dela no seu plano de ideias. Outro ponto interessante, Luzinha, é que essa carta traz alívio. Então é uma semana mais tranquila, vem mais motivos para ser feliz, vem notícias positivas. O seu universo dos sonhos, ele tá muito lúdico e ele tá muito fértil. Então é possível que você tenha sonhos malucos, entre aspas, mas cheios de simbolismo, para que você analise e questione o que a sua alma quer te trazer. É uma semana mais criativa. Então, quem trabalha com terapias, quem trabalha com arte, quem trabalha com processo criativo, realmente vai sentir ali uma efervescência de ideias. Mas temos que ter o cuidado de não dar o certo, de não cantar, né, a vitória antes da hora, tá? O conselho, então, é manter as expectativas bem alinhadas e saber trabalhar em conjunto e receber, sem criar disso um sonho muito fantasioso. Já, Luzinha, quando a gente vê aqui o seu aspecto pessoal, a gente tem uma carta da Lua com uma carta do Rei de Ouros. Vamos lá, a carta da Lua traz um momento mais sensível, um momento de muita oscilação mental e emocional. Também é uma carta parecida com o 7 de copas, no sentido de às vezes não conseguir enxergar uma ilusão, ou não conseguir enxergar algo com verdade, porque os sentimentos ali estão mais intensos e dão uma acobertada, ou fazem uma ginástica mental para interpretar os cenários.
A lua, querendo ou não, ela é um chamado para o universo interno, para um mergulho interior, para um contato até com a deusa interior. Então ela favorece rituais, momentos meditativos, momentos de prece e oração. A lua está crescente essa semana, ela vai se tornar cheia, então para, observa, se conecta com o céu. Da janela da sua casa já é o suficiente, mas quem tiver oportunidade de ir no quintal, numa praça, em um ambiente, faça isso, porque certamente o seu campo áurico será muito bem abastecido. Essa carta da lua também pode falar sobre um período em que existe uma certa ansiedade. Sabe quando a gente não consegue parar quieto no mesmo lugar? A gente fica zanzando, que nem baratinha tonta pela casa, pelo ambiente, movimentando, batendo pé, batendo joelho, assim, sabe, chacoalhando. É uma energia muito pululante nesse sentido, já que a lua oscila. Ela é tal como a lua que a gente vê realmente no céu noturno. Ela passa por fases. Então, Luzinha, pode ser que hoje você esteja pensando e sentindo de um jeito, amanhã de outro, depois de amanhã de outro, ou no mesmo dia venham realmente muitos ciclos e etapas. E o conselho da lua é: entenda dentro do seu âmago, dentro da sua alma, por que essa agitação? Qual é o gatilho? Qual é a situação onde você sente que não existe uma linearidade, um equilíbrio? Geralmente a lua é muito embrionária, ela fala sobre um novo movimento de vida que está por vir, então ela fala sobre uma mudança que se aproxima. Só que ela ainda é um estágio que tem medo, então o medo da mudança pode paralisar um processo interno, tanto de desapego quanto de receptividade. E como ela é sobre o universo psíquico, é como ela é uma representação do inconsciente, Luzinha, talvez alguma informação sobre você esteja debaixo do tapete. É hora de realmente levantar esse tapete e entender que sujeirinha que ficou ali. Se é realmente um receio, se é uma mágoa, se é um talento que você negou, mas realmente olhar o que está nas sombras. E trabalhar com as sombras requer coragem, requer também avançar mesmo em meio à confusão. Ou seja, eu não estou entendendo, eu vou parar para observar, vou parar para ouvir e contemplar. Quando a gente tem então uma carta da lua, estamos mais suscetíveis à irritabilidade. Só que nós temos um rei de ouros aqui, Luzinha. E esse rei de ouros mostra que, apesar dessa oscilação, uma parte sua se mantém muito firme, muito prática, muito objetiva, consegue cumprir com os prazos, com os combinados, com as funções que foram designadas. Nesse sentido, a gente tem o rei de ouros como uma espécie de fortaleza. Sabe quando a gente vê em filme, ou talvez alguma pessoa já tenha até visitado algum local assim, mas de uma era medieval em que as cidades eram todas contornadas por uma grande muralha? É como se fosse esse rei de ouros, essa muralha que de alguma maneira ela te protege, então ela mantém você ali muito bem colocada perante o mundo, mas no miolinho dela existe a vida, né? No miolinho dela existe a cidade, onde a gente enxerga então esse conteúdo lunar, onde a gente enxerga o momento de questionar. Saber lidar com esse paradoxo e essa dualidade, Luzinha, é também saber lidar com o 3 de ouros e o 7 de copas. Porque o 3 de ouros fala sobre funcionamento e produtividade. O 7 de copas fala sobre um campo emocional que ainda está muito fantasioso. Então, como você sabe lidar com o imaterial e com o objetivo? Como você lida quando as coisas não estão sob controle, quando não estão bem explicadas, esmiuçadas e claras diante do seu olhar? É aí que a gente tem realmente um processo evolutivo que essas cartas poderosas querem te convidar a vivenciar. Outra coisa, Luzinha, aqui, com essa carta do Rei de Ouros, algumas pessoas estarão sim se sentindo um pouco tensas e preocupadas em função de trabalho e de dinheiro. Vamos entender que ideias muito mirabolantes e imediatas para fazer dinheiro, para conseguir algum trabalho, podem não funcionar, embora possa surgir uma oportunidade essa semana, talvez elas não sejam tão duradouras. E outras pessoas podem sentir essa preocupação em função de alguma pessoa que é importante, que tem uma aura, uma carga de autoridade na sua vida. Daí é importante parar e perguntar: por que essa pessoa está te atingindo tanto? O que você quer que essa pessoa te entregue que ela não está dando conta? Ou onde existe ali uma fusão tão grande desses campos e dessas emoções que você fica pessoalmente atingida? É aí, né, através do questionamento da lua, que a gente consegue, inclusive, diferenciar qual a energia que a gente mantém na nossa vida e qual a energia talvez pede uma mudança ou, né, uma ruptura ou um novo direcionamento, uma nova postura, enfim, cada um vai precisar realmente remexer na própria galáxia interior. Então, Luzinha, apesar dessa emotividade, a gente tem aqui um Rei de Ouros muito bem pontuado, mostrando uma semana em que você comparece em todas as responsabilidades. Se a gente olha aqui o aspecto afetivo, a gente tem um 2 de espadas com o 9 de ouros.
Algumas luzinhas podem estar em algum tipo de envolvimento em que 9 de ouros, existe conexão, existe riqueza na relação, no sentido mesmo de sentir que vocês têm muito a se acrescentar, vocês têm muito o que conversar, existe química, existe carinho. Só que existe uma indisponibilidade, né? 2 de espadas aqui. Tem algum fator que entra no meio dessa conexão e que não permite que ela consiga se desenvolver plenamente. Pode ser a distância, né? Às vezes está conversando aí com alguém que não mora no mesmo ambiente geográfico que você. Pode ser uma outra pessoa, porque você ou outro tem um relacionamento, ou ambos têm, fica ali então um limbo e a coisa não consegue ir para frente. Pode ser uma visão de mundo, um objetivo dentro da conexão diferentes. Uma pessoa quer a relação séria, a outra não quer. Enfim, pode ser ali um impasse que se a gente tem o 2 de espadas, Luzinha, ele não é muito negociável. Na verdade, 2 de espadas não é negociável como um todo. Então, é uma carta que fala até mesmo sobre enxergar o impedimento essa semana e não criar ilusões de que esse impedimento vai ser resolvido, de que o outro vai mudar de ideia, de que virá uma resolução miraculosa. Quando a gente tem uma carta de 9 de ouros, a gente de fato tem conexão. Mas, Luzinha, às vezes conexão não é tudo. Às vezes conexão é para ser sentida. Às vezes a conexão ela existe porque realmente tem uma afinidade, porque tem ali uma... eu não sei, né? Uma troca energética muito gostosa. Mas o conflito do 2 de espadas, ele tem, vamos dizer assim, algumas barreiras e limitações que pediriam mudanças tão profundas que hoje no cenário e na conjuntura de vocês não podem ser esperadas. E isso aí vai pedir realmente um olhar muito clínico e até mesmo um pouco mais prático. Aí a gente chama o Rei de Ouros para jogo, tá? As luzinhas que estão em um relacionamento sério, namoro, noivado ou casamento, pode acontecer algum tipo de dilema envolvendo família, envolvendo dinheiro ou envolvendo trabalho. Ou seja, esses cenários, às vezes até tudo ao mesmo tempo, dependendo de como são as configurações aí. Esse cenário externo, ele pode interferir direto na harmonia e na paz do relacionamento. O que acontece com 2 de espadas? Alguém tem que ceder. A única solução para essa pessoa segurando 2 espadas é soltá-las no chão. Então, Luzinha, geralmente é a pessoa que está recebendo a leitura que tem que ceder. Geralmente é você que tem que ceder, que tem que abrir mão e falar, beleza, eu já entendi, isso não vai ser resolvido, não vai ficar do jeito que eu quero. Então, eu tenho que lidar com as consequências ou lidar com a disponibilidade de hoje, bancando esse desconforto, entendendo a contrariedade, entendendo quanto eu sou capaz de realmente vivenciar essa experiência, porque assim eu consigo coletar o que existe de colheita, de gostosura, de sabor dentro dessa relação. Pode ser um período em que existe algum tipo de conflito, pode ser um período em que existe até mesmo algum tipo de discussão, uma sensação de distância. Muita atenção na hora da comunicação, Luzinha, porque às vezes o que você enxerga que te machuca não é o que realmente machuca. Então você vai precisar sempre dessa lupa, né, desse zoom dentro de si mesma para entender quais são as motivações que estão por trás. E cuidado para não querer cutucar a pessoa pegando ali nas mágoas e nos pontos fracos dela, talvez para provar algum ponto ou por alguma energia, às vezes até um pouco mais vingativa que aparece dentro da gente. O 2 de espadas é muito bélico. A lua às vezes é ardilosa, às vezes ela até manipula alguma situação, então tem que ter essa atenção. O oposto também faz sentido, né? Se você perceber que a pessoa tá ali pegando realmente nos seus gatilhos e usando isso, é um alerta vermelho enorme. Então vai pedir realmente um diálogo muito transparente, muito verdadeiro, consigo e com o outro para estabelecer ali uma nova configuração realmente dentro dessa conexão, tá? Já as luzinhas que estão se envolvendo com alguém e não é rotulado, não é uma relação séria, mas casual, se a gente tem o 2 de espadas, a gente também tem um conflito de interesses. O que te interessa para essa relação não está interessando a outra pessoa. É bom? É. O momento ao vivo pode ser delicioso. Só que existe inconstância e incoerência. Essa pessoa pode estar deixando a sua cabeça toda estrupiada, os pensamentos realmente muito embananados. Porque é uma pessoa que está enrolada dentro de si mesma, a pessoa que está inibindo os próprios sentimentos. E a lua, como é muito sensitiva e intuitiva, às vezes ela fala, caramba, essa pessoa não está abrindo o coração, mas eu sei que ela gosta de mim. Ou ela não tá abrindo esse coração, mas ela demonstrou, sei lá, uma pitada de ciúmes, uma pitada de sentimento ali. Então, muito cuidado, porque às vezes o 2 de espadas acaba se contentando com migalhas e rejeitando ali realmente um conflito, um embate que realmente não tem a perspectiva de grande mudança. É uma semana em que pode acontecer um período afastados e um momento de encontro, ou um período em que rola uma discussão, depois fazem as pazes, vivem um momento bacana, mas atenção aqui para não investir em algo que na verdade já é uma semente encroada, tá?
Por outro lado, né, as luzinhas que estão totalmente solteiras, não estão se conectando com ninguém. Bom, pode aparecer realmente uma sensação de flerte e de conexão com alguém, algumas pessoas até dentro do ambiente de trabalho. Pode ser que alguém novo apareça na sua vida, porém chega com esse conflito aqui que é irremediável. Então, Luzinha, principalmente para quem estiver sentindo isso em trabalho, em ambiente de estudos, em um ambiente mais acadêmico ou corporativo, né, mais profissional, atenção, porque isso pode realmente trazer, com o desdobrar do tempo, um caos, uma bagunça tão grande em um ambiente que pede de você paz e concentração. Às vezes nem vale a pena o estresse, entende? O que vai se desdobrar depois. Às vezes você tá com desejo, tá afim, ok, mas pense muito antes de fazer qualquer movimento, antes de dar algum passo maior. Então, Luzinha, até assim, se você já conhece alguém essa semana e percebe, poxa, essa pessoa tá mudando de cidade em 2 semanas, ou, não sei, tem essa situação aqui que já me cheirou estranho. Às vezes, Luzinha, é melhor prevenir do que remediar. Tem caso que é assim, e seria o conselho daqui. Uma semana que pede mais preservação do que investimento, tá? Bom, no sentido financeiro, a gente tem uma carta da Torre com uma carta 9 de paus. Então, aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque a Torre, ela pode trazer gastos e imprevistos. Ela pode trazer, inclusive, algo que estava super organizado e estruturado, até que, de repente, alguma circunstância externa pede que você gaste algum tipo de valor. Então, aquela coisa de, não sei, eu tava com a viagem toda paga, de repente eu, não sei, peguei o Covid. Então, vou ter que cancelar tudo, isso aí vai ter uma taxa ali de multa, né, que podem cobrar. Ou outros cenários, outros fatores. Comprei aqui esse objeto, cheguei em casa, coloquei de qualquer jeito na bancada, pronto, caiu, rachou, poxa, a garantia não vai cobrir esse tipo de avaria. Então, Luzinha, tenha muito cuidado com tudo que diz respeito à sua vida material. Aqui, Luzinha, a carta do 9 de paus também pode trazer uma semana em que você se sente mais cansada de ter que dar conta de tanta coisa, financeiramente falando. Você pode sentir um certo peso também familiar, de pessoas ali querendo o seu suporte, querendo a sua ajuda, pedindo coisas, e você sempre deu, agora você já tá exausta, pensando, gente, que horas que eu vou ter pra mim? Eu que tô trabalhando, eu que tenho essa renda, isso daqui, na verdade, eu que deveria desfrutar. Então, eu entendo que tem algo que tá trazendo um peso e um cansaço. Pode ter o imprevisto, mas com a carta do 9 de paus, Luzinha, a sensação que me vem mais é assim, isso é desgastante, mas paus não é escasso, então nada te falta, tá? Outras pessoas, por exemplo, podem passar por uma situação de estão esperando algum valor para receber e essa semana não recebe, é adiado, é postergado. Então, geralmente, isso traz um estresse, isso traz uma preocupação, isso traz ali toda uma angústia. A Torre realmente, ela testa a nossa capacidade de liberar, de soltar, de deixar a vida seguir. E testa mesmo, realmente provocando muito, gerando um certo desconforto. Mas ela passa. O que eu gosto dessa carta é isso. Às vezes ela chega de um jeito que a gente não curte, mas ela é tipo arrancar um band-aid. E ela sempre traz lições, aprendizados. Aqui o aprendizado, Luzinha, onde você se excedeu, tá? Até questionar que sua relação financeira para fazer uma higiene material pode ser bem-vindo. De um modo ou de outro, seguimos aqui então para o profissional. Temos um pendurado e um cavaleiro de paus. Então, Luzinhas que estão trabalhando como autônomas. Você também está cansada, né? Você está cansada de lidar com o outro, está cansada de lidar com o cliente, está cansada de prestar o seu serviço, de vender o seu produto. Acontece. A carta do pendurado te convida para um momento mais desacelerado, em que com o cavaleiro de paus você até mantém ali o mínimo de operação só para fazer a manutenção do seu trabalho, mas reflita com o pendurado. Será que tem alguma expectativa, alguma meta que você colocou sobre si, que na verdade ficou assim, que dá exaustão, ela está te exaurindo para ser atingida e ela nem precisa? Ou será que você não está fechando os olhos para tudo que você já construiu, para toda a abundância que você já conquistou, para tudo aquilo que você já conseguiu estruturar e só está pensando em crescer e esse crescimento já está engessado porque sua força libidinal aqui, ela ficou um pouco mais ferida ou embotada com o passar do tempo? Luzinha, se a gente tem esse pendurado, significa primeiro que você tem que ser resiliente. Então, assim, segue firme realmente, caminhando em direção a esse projeto, a essa empresa, a esse serviço, a essa carreira, mas entenda que mudanças precisam ser feitas para você, de alguma forma, continuar abastecendo com amor, com inspiração, com energia esse trabalho. Eu sei que isso não é simples. Eu mesma, eu trabalho com tarô, eu sou apaixonada. Nossa, eu sou apaixonada por fazer uma sessão e ver aquilo tocando a vida de alguém, por ver as mensagens do tarô se encaixando. Eu me surpreendo todos os dias com esse danado aqui. Só que às vezes eu tô cansada também, às vezes eu faço pausas, né? Quem me acompanha vê isso.
Então, é muito delicado você amar o seu trabalho e entregar isso tudo, principalmente quando a gente é autônoma. Por isso, às vezes, a gente tem que recuar, né? Recuar um pouquinho, reabastecer essa energia para então entregar. Às vezes, Luzinha, às vezes esse cansaço aqui bate, você pensa, beleza, minha solução é terceirizar alguma coisa, delegar uma tarefa, é chamar mais gente para trabalhar comigo. Pode ser. Essas pessoas podem acrescentar, mas vemos aqui, tá dentro de você. Você pode ter, assim, 80 zilhões de pessoas, cada uma fazendo uma parte do serviço, tudo encaixado, mas o pendurado tende a se sacrificar, ele tende a se exceder. Então, é mentalmente que a gente vai precisar aqui de uma mudança. O que também é um convite aqui dessa lua com o Rei de Ouros, como você lida com a sua prosperidade, tá? No mais, é uma semana tranquila e que existe um movimento, ok? Pessoas que estão trabalhando em empresas. A sensação que me dá, Luzinha, é que estão tipo, prometendo um aumento, uma promoção, uma mudança há um tempo. Essa semana parece que vai, mas o gol é na trave. Então vem uma frustração, né? Pendurado com o Cavaleiro de Paus. Poxa, de novo, cheguei tão perto. Será que estão de sacanagem comigo? A ideia que me vem é essa. Como se você percebesse que você está fazendo muito com o Cavaleiro de Paus. Algumas pessoas até sentindo que estão carregando esse negócio, essa empresa nas costas, mas não tem aqui o reconhecimento. Então, Luzinha, não é uma semana que pede atitude imediata, não é uma semana favorável para negociar, para pedir aumento, para pipipipopopó. Só que é uma semana realmente de refletir, entendeu? O cenário é esse. E agora? Como que eu ajo daqui para frente? Quem sabe através dessa reflexão vem novos insights, novas ideias e novas possibilidades que você começa a assimilar para praticar lá na frente. Já dei a dica aqui importante. Já as luzinhas que estão procurando oportunidade profissional. Olha, meu amor, nós temos aqui alguns cenários. Como a gente tem a carta do pendurado com a carta do cavaleiro de paus, algumas pessoas já podem ter conquistado em algum momento da própria carreira bons trabalhos, bons cargos e bons salários. Nesse momento presente, não existe tanta oferta, não existe tanta disponibilidade. O conselho seria, sim, dar alguns passos para trás, às vezes, né, tomar uma iniciativa de aceitar algum tipo de trabalho que hoje não é aquele perfeito ideal, mas avançar em direção a isso. É um conselho muito específico para quem esteve nesse contexto. O outro tipo de interpretação que eu posso fazer é que às vezes você está mirando realmente em algo, mas você não está com muita base, né? Com muita experiência, com muita base, com muito conhecimento para entregar. Por exemplo, algumas luzinhas aqui querem trabalhar no universo das terapias. Só que será que já tem realmente essa expertise? Tem que questionar isso. Será que você já tem ali o aparato necessário, né? Como falam, o cacife necessário? Às vezes você tem que estudar mais. Às vezes você tem que tentar aqui aprender e desenvolver melhor as suas técnicas e ferramentas. Outras pessoas, não no universo das terapias, estão realmente com uma visão muito lúdica, às vezes enxergando já o cenário final, de que o profissional quando tá bom, ele tá nesse nível. Só que ainda não fez toda a caminhada, ainda não trilhou toda a montanha, não teve o sobe e desce, não teve o tropeço, e quer pular realmente essa parte da etapa, o que não funciona. Então, Luzia, que realmente pede de alguma forma essa entrega para todos os movimentos, até mesmo os mais iniciáticos em relação ao profissional, para que essa vida material realmente consiga deslanchar e florescer, ok? Luzinhas trouxe pra gente uma carta do Oráculo das Fadas. Vamos ver o texto guia, vamos ver a carta. Bom, a gente tem a carta da intenção pura, vou ler pra gente. E aqui fala o seguinte: muito felizes em ajudar a realizar os nossos desejos, as fadas estão dispostas a fazê-los desde que venham dos nossos corações e não de motivos egoístas. É importante que os seus desejos não imponham nada ao livre-arbítrio dos outros. E que o que você deseja seja para o bem maior de todos os envolvidos, inclusive das fadas. Isso significa entrar em sintonia com a sua profunda sabedoria. Se quiser, invoque também a fada da manifestação para intensificar ainda mais o seu desejo. Aqui está uma técnica maravilhosa para fazer um desejo usando as sementes de dente de leão, cheias de desejos, esperando apenas para serem carregados no ar, alimentados por sua intenção sábia e esperançosa. Segure uma dessas sementes perto do coração e visualize o que deseja. Imagine os seus pensamentos, sentimentos, emoções quando o seu desejo se tornar realidade. Em seguida, respire fundo várias vezes, alimentando o seu desejo e sopre as sementes.
Certifique-se de que elas serão coletadas de forma respeitosa, de forma nobre na natureza. A grande beleza de fazer isso é que você também ajuda a planta a dispersar as suas sementes por toda a parte. Ao se conectar com a natureza, você também ajuda as fadas, um método sábio para estabelecer uma relação de ganha-ganha entre todos. Zinhas, a gente tem essa fada soprando um dente de leão e é muito sobre isso. Dente de leão é essa plantinha que a gente encontra com muita facilidade por aí. Ela é uma planta mágica, eu acho que isso aí já é assim, quase que uma superstição de avó, né? Você pega uma dessas, assopra e sente essa realização. E aqui pede essa intenção muito pura, muito genuína, muito leve a partir do seu coração. A dica que eu dou é, se essa carta apareceu, Luzinha, muito provavelmente você vai ter acesso a um dente de leão por aí. Quem não conhece, joga no Google para ver qual que é a planta, ok? Então, Luzinhas, por hoje vamos encerrando. Agradeço muito a sua presença por aqui. Me conta nos comentários como tudo isso ressoou com você. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e até mais. Luzinha do Monte 2, aqui é a Maria da Luz Mística. Vou trazer pra gente a previsão da semana. E vamos lá, Luzinha. A energia geral dessa semana pra você tá com 5 de espadas e 6 de ouros. Olha, meu bem, a gente tem que tomar muito cuidado porque tá uma semana muito nostálgica. Ao mesmo tempo que a gente tem com o 6 de ouros uma semana em que você sente que algumas coisas entram nos eixos, em que vem até algumas realizações materiais, é como se você sentisse com o 5 de espadas uma vontade ali que não é muito racional de retomar algo para sua vida. Pode ser um momento de vida, pode ser uma relação, pode ser um projeto, pode ser um trabalho. É como se o 5 de espadas mostrasse ali todo um conflito, todo um turbilhão, toda uma fragmentação que hoje é muito gélida, não é tão fértil, não é tão próspera. Enquanto o 6 de ouros mostra você esperando essa colheita ou esperando assim ser provada de que está errado. De que os fatos estão errados. Sabe quando a gente está chateado com alguém, a pessoa pisou na bola? A gente fica gastando energia assim, ó, fulano tem que entender que pisou na bola, quero que fulano se arrependa, quero que peça desculpas, ou então, não, essa situação ela não pode acabar desse jeito, não tem cabimento, não, tá mal resolvido. Então, Luzinha, é como se fosse uma negativa de um fato na Terra, que eu particularmente não gosto e nem você, mas é um fato. Tem coisa que fica mal resolvida. Tem coisa que só se resolve quando é dentro do nosso coração, quando é lá no íntimo. Quando a gente consegue pegar todos aqueles nós e desatar. E aqui é um momento que fala isso. Então, Luzinha, se você está ruminando mentalmente, gastando energia, esperando aí uma indenização e uma restituição, seja ela literal, seja ela, emocional e de relacionamentos, vamos dizer assim que está na hora de repensar, está na hora de trazer novas prioridades. Porque o 6 de ouros, Luzinha, é uma carta que te dá poder de escolha. É uma carta que te traz ganhos, te traz equilíbrio. Só que o 5 de espadas mostra a mente às vezes tão desgovernada ou ela tão preocupada que nem olha ao redor e enxerga o que tem de bonito. É como se fosse você na frente de um jardim onde tem um beija-flor, onde tem borboleta, onde tem um pomar. Só pensando, gente, lá em casa não tem comida nenhuma. E lá em casa não tem árvore nenhuma. Só que você está no jardim. Você tem o alimento ali disponível. Entende? Então, anjo, vamos pensar sobre isso. Será que está olhando ao redor e realmente desfrutando o que a vida entrega? Porque as cartas mostram, algo está sendo entregue, mas vai pedir de você se olhar essa consideração. Um outro ponto, Luzinha, com os 5 de espadas e os 6 de ouros, é que negociações podem passar por algum tipo de imprevisto essa semana. Quem está querendo vender uma casa, um lote, um carro, comprar algo maior, às vezes na hora H, a outra parte cria uma oposição, tenta mudar um termo, ou você. Então, tudo que diz a respeito a contrato, leia e releia e questione realmente qualquer mudança que seja proposta para entender se vale a pena realmente, tá? Quando a gente vê, Luzinha, a sua energia pessoal, a gente tem a carta do 8 de espadas e a carta do 6 de copas. O 6 de copas é realmente a carta da saudade, é uma carta nostálgica. Já o 8 de espadas mostra a gente toda enveredada, toda presa em um cenário que só existe dentro do nosso campo de pensamentos. Um cenário ali que é uma proibição acrescentada, é como fala, uma crença limitadora. Então, Luzinha, às vezes algo do passado vem definindo muito quem você é no presente e sem que você perceba, você comprou o personagem, você comprou a ideia.
E isso pode vir tanto pro bom quanto pro ruim. Né? Pode vir aquele senso de gente, 4 anos atrás eu tava ótima, tava num relacionamento bacana, o profissional tava fluindo, tava e hoje não tem nada disso e eu não sou mais capaz. Então pode vir assim, eu dei 4 anos como exemplo, né? Pode ser mês passado. Outras pode ser na parte negativa, poxa, naquele momento eu quis me abrir, eu quis explorar, eu quis me aventurar no mundo e eu me machuquei, então agora eu tô presa numa superfície interna que só sofre pelo que aconteceu, mas que também não tá aprofundando quais foram os aprendizados ou quais foram até os machucados daquela parte da minha vida para eu sanar isso e sair mais forte. Luzinha, muito cuidado, né, com o 8 de espadas, porque é aquele momento quando a gente cria já argumentos para não agir, para não tentar, para não começar, para não despejar as nossas emoções e força criadora no mundo. E isso acontece sem que a gente perceba. Afinal, o 8 de espadas fala diretamente sobre aquela voz que existe dentro da nossa cabeça, os nossos pensamentos. Uma voz que às vezes de forma involuntária traz ideias que só nos colocam para baixo. Se a gente tem uma carta de 6 de copas, Luzinha, digamos que é importante você lembrar que já existiu uma época da sua vida em que isso não era assim. Em que você acreditava, em que você sonhava, em que você queria, em que você se inspirava. E talvez a vida, sim, tenha te trazido circunstâncias, pessoas, traições, decepções, que colocaram os brilhos, que colocaram os incentivos dessa energia pessoal tão pura em xeque. Só que isso não precisa ser eterno, porque nada é eterno, nem mesmo a ferida. Então é como se fosse um ponto de iluminação que vem, Luzinha, uma vez que você assumir para si mesmo essa compreensão e largar uma resistência. Olha só que coisa mágica, que momento precioso. E você é capaz? Por isso que a carta veio. Me empolguei toda aqui, me emocionei. Bom, Luzinha, não deixe o seu passado definir o seu presente. Como dizem, né? Passado quem precisa é museu, só. De um jeito ou de outro, Luzinha, muita atenção para não deixar a timidez ou deixar alguma pessoa das antigas reaparecer e dar uma desnorteada na sua vida, porque isso também pode rolar, tá? Bom, Luzinha, quando a gente tem essa carta do 8 de espadas e o 6 de copas, às vezes também bate uma bad, né? Bate uma sensação desagradável, que é, de repente eu olho pra trás e entendo que fui boba. Alguma pessoa ali me magoou, feriu os meus princípios, eu não me valorizei. Por que eu fiquei tanto tempo ali? Pode começar a ver esse tipo de ideia. Né? Um tipo de ideia que flerta entre a raiva e a decepção e o arrependimento. Mas, Luzinha, às vezes tem realmente que se questionar por quê? Por que eu achei que era isso que eu merecia? E pronto, entendeu? Naquela época, sua compreensão de merecimento era essa, mas hoje, o incômodo que você sente, ele é um sinal de que você se ama mais, de que você já acredita que você merece mais. E até assim, para as pessoas que hoje estão nesse cenário, elas já podem se olhar com amor e falar, gente, realmente, o que eu estou sentindo hoje de incômodo é porque eu quero o melhor para mim. Então, isso é um combustível, certo? Então, conselho aqui, nossa, muito bonito. Preciso de uma água, Lucinha. Tarô da semana é falatório, né? Âmbito dos relacionamentos. Temos uma justiça e temos um 10 de espadas. Temos cartas cortantes, cartas afiadas. Olha, é uma leitura geral, né? Muita gente assiste o vídeo, eu vou interpretando sempre ali possibilidades para cada um vai entender isso na própria realidade, mas é uma combinação, Luzinha, muito disponível para encerramentos. Algumas pessoas vão ter ali conversas decisivas dentro do campo das relações que levam a fins de ciclo. Isso dói, só que o 10 de espadas é aquela dor que depois alivia, ela liberta. Tem dor que se arrasta, tem dor que liberta. Então, eu entendo vindo nessa medida, tá? Então, a carta da justiça pode mostrar você já tendo identificado que alguém que está permeando o seu emocional, seja porque você está se conectando, ou seja porque já passou na sua história, ou porque é uma sensação platônica, não recíproca, bom, algum tipo de emoção tem trazido desequilíbrio e desarmonia. Então, agora, uma medida muito necessária precisa ser tomada para que você retome para si tanto o seu poder pessoal quanto essa capacidade de retidão e de harmonia. Algumas pessoas tomarão medidas drásticas como fechar ciclos, criar um contato zero em que não tem nem contato em rede social, não tem nenhum tipo de porta aberta,
Outras, né, que não tem como fazer isso por motivo de família, de trabalho, sei lá, podem acabar criando ali realmente um modus operandi, né, um sistema de troca e de interação muito prático, que é, olha, eu não quero ter que olhar o seu rosto nesse momento, porque isso eu sei que vai me magoar, eu sei que vai me abalar, eu sei que eu tô sensível. Então, ó, fulano é mediador, então você faz desse jeito, depois eu vou lá e refaço, e pego e continuo. Entende? Tudo que precisa ali no sistema dessa relação ser reprogramado, eu entendo que a justiça está pronta para fazer. 8 de espadas e 6 de copas faz isso ainda com saudade e com pesar, mas faz. Aí que interessa. Porque aí que o tempo passa, as espadas caem e a pessoa se liberta. Então, quem está em um relacionamento sério, namoro, noivado ou casamento, talvez essa pessoa tenha pisado na bola, uma parte sua aqui está criando a expectativa de um pedido de perdão, ou sei lá, né, assim, de uma redenção, mas a mente vai ficar ali cutucando, como se fosse alguém que toda hora bater na porta. Olha certo, olha certo, olha certo. E aí, no momento que isso acontece, o emocional consegue criar uma certa distância importante e necessária de amadurecimento e fecha uma etapa, fecha um ciclo. Realmente dropa a bomba e fala, olha, dessa maneira não dá, dessa maneira não me satisfaz, eu não estou nem mesmo me sentindo nesse momento valorizada. 10 de espadas encerra. Algumas pessoas não vão terminar o relacionamento assim, mas vão interromper algo dessa dinâmica que não está saudável dentro de uma relação. Agora, Luzinha, lembrando que para estas que não terminam, essa pessoa ela não vai voltar atrás, ela não vai te entregar ali a redenção que você almeja. Então, você vai ter que saber bancar isso também dentro de si, ver se você está disposta, tá? Bom, quem está em um envolvimento que não é oficial, né? Você pode acabar sentindo que essa pessoa está mais fria, ela está mais distante, de repente ela não chama para sair, ela não manda tanta mensagem, ela não está tão próxima. Você pode sentir que ela está se esvaindo, né? Ela está ali minguando aos pouquinhos. Então é uma semana em que você percebe que isso está te trazendo ansiedade, angústia, frustração. E enquanto você estava ali aguardando que voltasse a ser como antes, a mesma sinergia, a mesma interação, essa paranoia do 5 de espadas, ela estava presente. O que você queria, na verdade, reviver os tempos alegres do passado, mas não rolava. Então, de repente, vem um clique, que é essa justiça de 10 de espadas, que eu vou ter que me posicionar. Eu vou perguntar o que está acontecendo. A pessoa com 5 de espadas vai escorregar, ela não vai ser sincera. Mas uma vez que você entende que a postura dela é essa, é uma postura ali um pouco mais, né, sambando, pisando em ovos no lugar de se posicionar, é uma postura mais enrolada, o 10 de espadas pode mostrar você falando, bom, então, anjo, estou indo. O dia que você quiser se resolver, me procure, mas eu não posso ficar sem posicionamento. Então, é uma semana muito decisiva nesse sentido. Uma justiça para os contatinhos, né, para as relações que ainda não são oficiais, ela ainda não é definitiva. Tá? Ela não é definitiva. Só que assim, Luzinha, alertas, porque muita carta de espadas aqui nesse jogo. Às vezes, mesmo essa situação, passado um tempo retomando, não necessariamente quer dizer que ela vai voltar para melhor ou que ela vai voltar reconfigurada, remasterizada, versão 2.0 muito boa. Então, toda essa clareza interna é muito importante. As luzinhas que não estão se envolvendo com ninguém. Olha, meu amor, com a justiça e o 10 de espadas, talvez não esteja se envolvendo e nem saindo de casa, nem colocando a carinha no mundo para tentar se envolver. E algo dentro de você teceu o argumento e a narrativa de que a vida romântica não importa, de que ela inexiste. Só que, na verdade, a gente entende que isso vem porque tem uma história do passado que não foi concluída, ela não foi bem resolvida, por conta dessas cartas aqui. Enquanto você rejeitar esse cenário, Luzinha, realmente vem um amargor dentro da vida romântica, porque ela não frutifica. Vamos supor que você já teve uma fazenda que tinha plantações lindas. Um dia veio uma praga, a plantação que era para ser farta e te alimentar, te deixou na mão. Você sofreu bastante. Passa um tempo, essa mesma fazenda tá ali, você tá com medo de cuidar desse solo, fertilizar, arar, para plantar coisas novas, porque tá com medo de perder a colheita que ainda está por vir. Quando a gente coloca nessa analogia, não parece estranho? Assim, a sua terra tá aí, por que você não fertiliza ela, cuida dela? É a mesma coisa. Eu sei que é muito simples pensar nestes termos, mas a gente já tem essas cartas que falam, realmente, vai no passado, entende o que tá aí no meio do caminho. Realmente, olha para isso. Então não é uma semana de muito movimento emocional, não. No máximo podem vir lembranças e insights a respeito do passado, que são, né, revelações importantes para sua jornada. Bom,
Cartas 8 de copas e as de ouros representando vida financeira. É curioso, Luzinha, porque assim, talvez alguma situação desagradável te gere um ganho, um benefício ou um lucro. Sabe aquela história assim, pedi uma coisa pela internet, essa semana essa coisa não chega, então eu ganho um cupom de desconto de 50% de desconto para comprar nesse site. Então, além do meu pedido, eu vou ter uma promoção gigantesca. Ou, eu não fui atendido bem, então eu não pago a conta. O serviço não saiu como eu esperava, então agora eu ganho uma bonificação, ganho um crédito, eu ganho aqui alguma coisa que realmente ela valoriza a experiência, ela me encanta, só que ela tem um início que não foi tão saboroso, né? O início de 8 de copas é uma sensação ali de desgaste, de perda. O que eu quero dizer, Luzinha, se vier algum evento, né, do menorzinho, como eu falei, sei lá, de pedir um serviço, não gostar e pá, ou até uma circunstância um pouco maior, você entende ali que isso não está sendo muito positivo, que houve algum tipo de impeditivo, algum tipo de situação prejudicial, vamos falar, entenda, você vai ganhar ou dessa mesma fonte algo melhor e que realmente vai te satisfazer, ou a vida deve te trazer com as de ouros uma outra situação ali que realmente te traz esses lucros. É assim, vamos dizer que ou você ganha daqui e tudo certo, você ganha dali e tudo certo. A situação realmente ela traz um ganho, né? Outras pessoas também tem que tomar cuidado porque juntaram dinheiro, estão aí com uma reserva e com a carta do 8 de copas podem ter tem um termo que uma amiga minha usa, pode ter um delírio de grandeza e gastar isso de uma forma totalmente boba, quando na verdade essas cartas de número 8, né, elas pedem de você que os investimentos sejam no autoconhecimento, no autoentendimento, numa sensação ali de orientação pessoal para ver realmente o que está obstruindo a visão, o que está fomentando crenças que não são verdadeiras. Então, sim, é claro, pode ser uma leitura de tarô particular, pode ser começar uma terapia, uma psicanálise, pode ser investir realmente no processo terapêutico seu, mas cuidado para não ter delírio de grandeza e gastar todo esse dinheiro que seria investido em uma bolsa, sabe? Em um jantar caríssimo, em um tanto de parafernália de site da China, entende? Tenha essa atenção, porque pode ser até uma espécie de sabotagem interna que você mesma nem consiga captar, ok? Aqui, Luzinha, quando a gente olha para esse cenário então do material, ele é farto, ele é abundante, ele traz ganhos, mas ele pede esses alertas. No cenário aqui do seu profissional, é uma sacerdotisa com 10 de ouros. Gente, eu gosto muito dessa combinação, eu adoro ela. Porque profissionais autônomos, com a carta da sacerdotisa, estão se sentindo muito mais conectados com o próprio trabalho essa semana. Assim, as intenções fluem, os clientes chegam, as vendas acontecem, o dinheiro entra. O 10 de ouros traz essa sensação de estabilidade, né? De um império construído para você. Traz uma sensação de realeza, traz uma sensação de, meu Deus, o trabalho que eu estou oferecendo realmente ele é importante, ele é significativo, ele é de qualidade. E você vai receber feedbacks disso claramente através das pessoas que vão cruzar o seu caminho. Então, é uma semana aqui que você se sente iluminada, abençoada, sortuda e ao mesmo tempo muito grata, né? Vem como é que eu posso dizer? Vem uma sensação de preenchimento pessoal que transborda. A sacerdotisa é muito sobre isso. Tal como, às vezes, algo ali que você passou um período de tempo se preparando e planejando, tá ficando pronto essa semana. O lançamento não é agora que você vai, entre aspas, parir isso, não. Mas já vai parir e vai ser bom como você tá imaginando, ótimo. Então, assim, os autônomos estão realmente numa semana em que as coisas fluem sem... Não vou falar sem esforço, porque trabalho sempre tem esforço. Sem dor. Já quem está trabalhando em firma, é uma semana muito tranquila. Tem um meme que fala, que paz terrível. Então é isso, nossa, que paz terrível. As coisas estão calmas, estão suaves, estão acontecendo. Né? Como se você tivesse uma semana em que pode até ter gente no trabalho ali se engalfinhando, palpitando, mas o seu você faz. Você chega em casa na hora correta, não tem atraso. Né? Aqui com a carta do 10 de ouros, plenitude. Uma semana muito simples que passa. E as pessoas que estão procurando oportunidades profissionais, né? Olha, Luzinha, tem que ter aqui esse cuidado do 5 de espadas com 6 de ouros. Quem tá querendo voltar a trabalhar em algum local em que já trabalhou, o caminho não tá aberto. Realmente é olhar para outro horizonte, abrir esse leque de possibilidades, tá? Temos aqui com essa sacerdotisa o 10 de ouros, tem alguma oportunidade que está oculta, que você não está percebendo. Tem algo que você vai precisar entender e estudar onde você pode acessar, porque o 10 de ouros mostra que tem um reino aguardando realmente o seu servir.
Então olha para isso, né? Fuca o seu e-mail para ver se não tinha ali alguma chance, uma proposta, suas mensagens, o seu LinkedIn, conversa com as suas amizades. Às vezes é um ponto de você lembrar de alguém que poderia te indicar um caminho e manda uma mensagem que a pessoa vai falar: putz, eu tava pensando em você justamente para isso, tô precisando sim. Então assim, olha por esse caminho do oculto e até assim intuindo também onde que pode encontrar, porque uma resposta vem. E às vezes não é essa semana realmente, Luzinha, que acontece, por exemplo, uma contratação, mas é essa semana que pode ser a ponte que te leva para isso, certo? Luzinhas, eu trouxe pra gente uma carta do Oráculo das Fadas. Vamos ver qual carta veio. A carta da criança interior, é claro, né? Ela que tem que ser aqui vista, amada, amparada. Eu vou ler pra gente o texto guia. Aqui diz: segundo uma citação de George Bernard Shaw, não paramos de jogar porque envelhecemos, mas envelhecemos porque paramos de jogar. Há muita sabedoria e verdade aí. Todas as fadas amam se divertir, chegando bem perto de encontrar um equilíbrio. Principalmente aquelas que sentem que as oportunidades da vida chegam através do lazer, através da alegria. Talvez essa fada esteja se comunicando com o seu coração. A diversão nos mantém jovens de coração, nos permite nos conectar diretamente com a nossa criança interior. Ficamos facilmente presos em uma rotina diária de tarefas, de inutilidades, o que é normal, desde que as coisas estejam equilibradas. Ao abrir espaço para atividades alegres, você terá muito mais energia para tudo o que precisa fazer. Você pode até descobrir que o seu trabalho agora também te enche de alegria. Como as fadas são muito boas em jogar e brincar, você pode pedir que elas te ajudem a relaxar e se divertir um pouco, dizendo: queridas fadas, mostrem-me como brincar e como me encher de alegria todos os dias. Ao reservar esse tempo para o seu lazer e a sua diversão, você encontrará vitalidade e muito mais leveza. Então, se não for arriscado, vá se divertir agora mesmo. Sabe que isso me traz esse insight, né? Às vezes essa sensação do brilho nos olhos que eu tanto falei, ela era porque você vê a vida com menos rispidez. O mundo nos caleja, a gente não pode deixar não. A vida não é um moedor de gente. A vida nos prepara e sim, às vezes ela precisa nos trazer um amadurecimento em um ponto ou outro, mas a vida também é frutífera, ela também é brincadeira, ela também é leveza, ela também é gargalhada. A gente não pode abrir mão disso jamais. Bom, luzinhas, chegamos aqui ao fim do Monte 2. Me conta nos comentários como tudo isso se conecta com você. A gente se vê no vídeo da semana que vem. Um grande beijo e até mais. Luzinhas no Monte 3, aqui é a Maria da Luz Mística. Vou trazer pra gente as previsões sobre os próximos 7 dias a partir de hoje. E Luzinhas, nós temos aqui uma carta 4 de espadas, uma carta do diabo, representando a energia geral da sua semana. A carta do diabo fala muito sobre as nossas tentações, as nossas provocações, aquilo que mexe com o nosso passional. Já a carta do 4 de espadas fala sobre algo que está congelado, algo que de alguma forma está embotado, algo que não se manifesta. Luzinha, eu tenho aqui 2 interpretações. Ou você de alguma forma entendeu, com a carta do diabo, que você quer muito algo, que você não vai conseguir ter. E você está passando por um período ali de desapego, até uma fase de um certo luto, porque entendi, aceitei, resignei e agora eu tenho que seguir. Ou pode ser uma fase, Luzinha, que você quer muito algo, ainda não chegou nesse insight, nessa ideia, e não percebe que esse desejo, na verdade, tá paralisando várias áreas da vida. Ou pior, percebe, mas não quer trazer os nomes aos bois e não está querendo assimilar isso. O que eu sei, Luzinha, é que aquilo que você quer está sendo questionado. Aquilo que você pode atingir só consegue ser atingido até uma parte, né, até uma fatia do seu sonho. E aí você tem essa opção primeira, que é muito madura, ela traz ali uma certa angústia, mas ela passa, que é, entendi, assimilei, agora é o desmame, agora é o desapego. Ou eu entendo aqui que talvez a energia esteja mais forte para ainda estar ali realmente tentando tirar leite de pedra, tentando dar murro em ponta de faca, não entendendo que isso está desvitalizando, isso está tirando
libido, desejo, alegria de diversos outros setores da vida. Entendemos aqui com essa carta do diabo, Luzinha, que talvez você tenha se esquecido que você é capaz das coisas. Se a gente tem um diabo que no tarô é a representação do ego, a gente tem também alguém que tem poder, porque o ego é poderoso. Só que o 4 de espadas mostra alguém que está congelado na neve. Então, Luzinha, é como se esse processo atual ele falasse sobre resgatar dentro de si aquele que quer, aquele que deseja, aquele que faz. E aquele que banca os próprios chamados, as próprias intuições, as próprias conexões. Só que sempre com limite, né? O chamado para isso tem um limite. O limite é, eu quero, mas eu não posso ficar atada, eu não posso ficar presa, eu não posso me sentir sufocada e aprisionada para conquistar. Uma vez que me sinto assim, entendo que o que eu quero vai se virar contra mim. E a criatura vai realmente dominar o criador. Isso é complicado, isso é complexo, eu sei, mas olha só você, Luzinha, Rei de Espadas e Carta do Julgamento, a sua energia pessoal dessa semana. A carta do Rei de Espadas é uma carta muito séria, é uma carta assertiva, é uma carta racional, é uma energia prática, é objetiva. É aquela carta, Luzinha, capaz de alguma forma, até de, como eu posso dizer, de criar um cenário pessoal, de muita estratégia e seguir com rigor, sem sentir que isso é um sacrifício, porque entende que a caminhada vai justificar a fortuna do final, o ganho do final. Já a carta do julgamento fala sobre viradas de página, situações inclusive do passado que aparecem para que você consiga resolver e transcender. Aqui, Luzinha, a sensação que me vai é que tinha algo, né? Tem algo até essa semana chegar que de fato vinha drenando energia pessoal. Você não estava percebendo o quanto que isso era uma tentação, quanto isso era provocativo. Só que vem sim algum tipo de sinal, algum tipo de fala, algum tipo de compreensão que você se sente ali sacudida e você fala, é isso, então agora eu vou usar o meu Rei de Espadas pessoal, vou troná-lo, né? E ele representa, então, atuar na justa medida, atuar de forma muito clínica e metódica para que eu me disperse das amarras e para que eu, com o julgamento, mantenha o meu ser vivo. Então, a Luzinha que está no desapego e está muito borocochô, porque o desapego ali inibiu os sentimentos, tá na hora de voltar para o corpo, tá na hora de voltar a viver, tá na hora de voltar a sentir. A Luzinha que tá rejeitando aqui, nossa, esse tarô da semana ele tá muito sobre negar algo, né? Rejeitar uma realidade. Mas a Luzinha que tá se recusando a enxergar que alguma vontade, algum desejo, perseguir algum objetivo, seja com alguém, seja um projeto, seja de dinheiro, seja de amor, enfim. Ela rejeita a ideia de que perseguir esse objetivo tá sendo desanimador e angustiante. Ela precisa chegar na conclusão de que a vida dela é muito mais abundante, a vida dela é muito mais fluida, é muito mais rica. E então usar o Rei de Espadas também, agir de forma clínica e assertiva. A sensação toda aqui, Luzinha, com o julgamento é que você está sendo chamada a comparecer por você. Você está sendo chamada a dizer sim para você e não para o outro. Você está sendo chamada para dizer sim a tudo aquilo que vai trazer vida. Vamos entender aqui, gente, a carta do 4 de Espadas é como se ela não tivesse vida. Entenda, ela não está morta. Ela não é uma pessoa morta, mas é uma pessoa que está congelada, ela está... sei lá, tá que nem uma múmia, né? Quando você não quer que algo estrague, mas você sabe que aquilo ali não vai reagir, você põe no freezer. Só que o julgamento é um anjo tocando uma trombeta para que a vida se manifeste. Para que tudo possa aparecer novamente brilhante, radiante e cheio de possibilidades. Então vamos dizer esse sim pra gente. No campo emocional, Luzinha, a gente tem o 5 de copas com 2 de paus. Então, o 5 de copas fala sobre alguma sensação de arrependimento, alguma sensação de mágoa, alguma sensação ali de, poxa, eu tinha algo ou eu quase tive e eu perdi e eu acho que a culpa é minha. Só que isso não é verdadeiro. Enquanto o 2 de paus mostra, enquanto essa informação não for assimilada e percebida, ela vai ficar no meio do caminho como uma espécie de limbo. Então, agora é como se... uma frase clássica do 5 de copas, né? Uma frase em que não se pode chorar pelo leite derramado, não se pode chorar por aquilo que já passou, não se pode doer pelo que já se perdeu. E ela traz um alívio na consciência, que assim, eu sinto isso como se fosse um abraço do divino para você, que é, não foi a sua culpa, você sentiu, você tinha que expressar o que você sentia.
Se não podia continuar no desconforto. Esse monte fala diretamente com pessoas que estão magoadas, alguém. E assim, às vezes por que eu fui falar? Por que eu fui cutucar? Por que eu fui perguntar? Por que isso e aquilo? Eu poderia ter ficado quietinha. Mas, Luzinha, se você ficasse quietinha, amor, você ficava no 4 de espadas, ficava congelada, você não ia viver. Então, assim, é uma semana que talvez peça que você chore, que você transborde, que você aceite a vida como ela aconteceu, mas tira o peso, meu anjo. Não foi você que sabotou nada, não. Sabe? Não foi um ato falho seu, não. Foi uma circunstância que você talvez sim pode não ter lidado da maneira mais madura, rola quando a gente está emocional, mas você não estava se sentindo amada, não estava se sentindo amparada, e é isso que precisa ser compreendido. Então, assim, as luzinhas que estão em um relacionamento, namoro, noivado, casamento, seu coração tá machucado, né? Com o 5 de copas, esse coração não tá bento. Ele não está se sentindo amado e preenchido. Talvez você tenha trazido alguma coisa à tona sobre o passado da relação, sobre a dinâmica da relação, e o outro reagiu fazendo ali um escarcéu, ou falando que vai sair, falando que vai terminar, e aí, poxa, como é que eu lido com isso? Primeiro, dê tempo ao tempo, porque é uma semana de quebra, mas não é uma semana de ruptura, tá? Dê tempo ao tempo. Segundo, entenda, você tinha que falar, não tinha outra opção, tá? As luzinhas que estão em um envolvimento, que não é um relacionamento sério, mesma coisa. Você tava já sentindo que não estava valorizado, sentindo que a postura do outro estava infantil, sentindo que estava dando mais do que recebia, sentindo assim que algo estava desencaixado. E aí você foi perguntar. E aí o outro agiu como se você fosse lunática, como se estivesse exagerando, como se estivesse fantasiando sobre a relação, sendo que você sabe que a pessoa estava ali. Então agora é aquela hora que bate aquela dor. Poxa, por que eu perdi? Será que eu tenho como reaver? Luzinha, será que é isso mesmo que você tem que reaver? Será? Será que agora não é quando você ganha lucidez? E pode realmente dar passos diferentes? Então, pausa. Essa semana pausa. O conselho é esse. Pausa, espera, não fala nada. Deixa sentir, deixa escoar. Deixa o emocional baixar a poeira. Porque ainda tem muita coisa para acontecer, muito discernimento para você absorver. Não é uma semana de muito encontro, de muito afeto. Tá? As luzinhas que estão solteiras, que não estão em nenhum tipo de envolvimento. Olha, aqui a interpretação ela vem bem diferente, né? É como se a sua parte que seduz, que atrai, que pode, enfim, assim, se deliciar de uma paixão, estivesse muito presa, está agindo realmente como se tivesse 30 anos a mais do que você tem. Olha só isso. No 5 de copas e 2 de paus, isso pode, assim, trazer uma sensação de vítima, de ninguém me olha, ninguém me quer, ninguém me ama. Sendo que, anjo, você é um rei de espadas com julgamento. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, você é merecedora do amor, mas lembre-se disso, retome esse poder. E põe realmente essa nova versão de si mesma para jogo. Porque senão realmente fica no meio do caminho. Tá? Pensando aqui na vida material, financeira, 3 de copas e 4 de ouros, então a carta do 3 de copas aqui mostra um momento de alegrias, de celebrações, um momento próspero. Carta do 4 de ouros mostra algumas pessoas atingindo metas financeiras, então queria juntar um certo valor, essa semana que consegue ali o último centavo que precisava para bater a meta, meus parabéns. Algumas pessoas finalizando quitações de bens, né? De carro, moto, apartamento, lote, enfim, de consórcio, empréstimo, financiamento, quitando últimas parcelas. Olha, muito bom, agora você tem o seu patrimônio. Outras pessoas aqui conseguindo resolver questões de inventário, questões super emboladas na família, bênção também. Outras recebendo notícias positivas de que aquele processo no trabalho deu certo, o processo trabalhista deu certo, de que aquela situação foi ganha. Então, assim, é uma semana que você sente que você ganhou, você percorreu realmente um longo caminho, agora você pode gozar disso, você pode aproveitar e você tem que ter juízo só para manter, para não gastar tudo. Às vezes 3 de copas empolga, tá? Mas é uma semana próspera e de realizações. No sentido aqui, Luzinha, do profissional, temperança e hierofante, né? Quem me vê e é terapeuta, que é taróloga, que é psicóloga, que trabalha com o outro, precisa de uma proteção energética extra para fazer o trabalho essa semana com, né, pacientes e clientes, vocês vão ter trocas. Quem trabalha direto com o público também, né? Da pessoa da área da saúde, quem trabalha com loja, com evento. Então, assim, se está oferecendo um serviço para alguém, especialmente se tem toque, se tem contato, se cuida energeticamente. Coloca um cristalzinho preto dentro da bolsa ou do bolso para levar sempre com você. Toma um banho de boldo. Você pode colocar um copo com sal grosso
debaixo da sua cama, ao lado da sua cama, no chão, sempre no chão. Pede para isso filtrar tudo que você esteja absorvendo do trabalho e joga isso na natureza no dia seguinte. Qualquer lugar da natureza, canteiro, pé de árvore, praça, o que quer que seja. Dicas, né? Faça mais orações também, ok? Agora, fora isso, a gente tem, né, para os autônomos, na temperança e hierofante, as coisas estão fluindo, né? Talvez seja uma semana que você não está tão focada assim no trabalho, talvez você seja focada em outros assuntos. Não te vejo desesperada, na verdade com o hierofante te vejo trabalhando muito bem, cumprindo aquilo que você se propôs, organizando e redefinindo aqui algumas questões da limpeza do seu trabalho, seja isso subjetivo ou literal, e tendo que flui, né? Se você quer vender, você vende, se você quer atender alguém, você atende, flui. O ritmo é moderado, mas abastece. Às vezes é até meio de última hora, mas abastece, tá? Cuidado com o cliente que te enrola, só isso. Cliente que quer marcar uma sessão, mas não quer confirmar presença. Cliente que falou que queria o seu serviço, encomendou, mas ainda não deu sinal. Muito cuidado só com isso. Às vezes é só conversar com diplomacia para ver se realmente esse serviço vai ser levado adiante ou não, tá? Quem trabalha em firma, algumas pessoas tirando dias de folga, tirando férias, finalmente depois de uma data, né? Então, muito bom, aproveitem, viajem, desfrutem. Para quem não vai tirar essa pausa, a temperança é uma carta suave e tranquila. A carta do hierofante pode trazer algum tipo de intervenção nova dentro do trabalho, um novo sistema sendo implementado, um treinamento, uma simulação, alguma coisa ali que realmente vem para integrar melhor a maneira como o trabalho é exercido, tanto que flui tranquilamente também. Algumas pessoas aqui estão se adaptando a novas demandas que aconteceram dentro do ambiente de trabalho. E algumas pessoas receberam ordens direto da chefia que não são agradáveis e essa semana estão ali falando, ok, agora eu já entendi como é esse jogo, como funciona, sei que eu não posso, né, sobrepor essa ordem, isso me traz um certo incômodo, mas estou indo. Então, assim, as coisas vão entrando nos eixos e no lugar. As pessoas que estão buscando oportunidades profissionais, né? Luzinha, o hierofante pede que você se comunique mais, que você faça mais entrevistas e que você busque mais contato com o outro. As relações são importantes, porque a temperança está numa energia lenta. Acredito aqui que para o Monte 1 e para o Monte 3 está bem parecido. No sentido de, olha, analisa direitinho se o que você está procurando realmente é compatível com o que você pode entregar. E aqui, né, essa temperança fala, reaja mais. O básico que você está fazendo talvez não vai ser o suficiente. E aqui as suas relações podem te ajudar. Fortalece isso, ok? Senão é uma semana realmente que as coisas simplesmente vão acontecendo. Algumas pessoas estão com o desejo de iniciar a faculdade, né? Ou de psicologia ou de medicina. Essa tiragem de alguma forma indica que é um bom caminho. Só entenda que não vai ser um caminho fácil, mas entenda que é um bom caminho, tá? Trouxe pra gente uma carta do Oráculo das Fadas. Pra gente ver as bênçãos mágicas. Vou ler pra gente o texto guia. Então aqui diz o seguinte: receber as bênçãos mágicas e as vezes curativas das fadas é uma honra. E agora elas estão concedendo a você e a sua situação atual uma bênção. Você será mais capaz de saber de que forma essas bênçãos aparecerão. Você pode buscar a bênção das fadas a qualquer momento, como para uma entrevista profissional antecipada, em caso de uma dificuldade em casa, em caso de uma dificuldade emocional. Para fazer isso, feche os olhos. Do fundo do seu coração se expresse. Explique por que você acha que essas bênçãos serão benéficas. E espere. A paciência é uma virtude quando se espera um sinal das fadas. Lembre, elas só concederão as suas bênçãos caso seja alinhado com você. Então é importante agradecer, reconhecer as bênçãos que já estão ao redor. O método simples é simplesmente gratificar e orar. De alguma forma, lembre-se que essas fadas querem te presentear e elas querem te trazer toda a abundância, toda a prosperidade que você precisa e que você necessita. Mostre, inclusive, às pessoas ao seu redor o quanto você se sente abençoada por ter suas companhias. O amor é a linguagem das fadas. Mostre a quem está ao seu lado porque é importante ter essa parceria. Lembre-se que às vezes uma visita, um sorriso, um abraço fazem a diferença no mundo. Até mesmo um pensamento bondoso e amoroso é também uma bênção. E você só vai receber das fadas as bênçãos que você também entrega. E o seu coração tem muitas para compartilhar. Nossa, bonito, muito bonito.
Bom, Luzinhas, vamos chegando ao fim por hoje. Eu agradeço muito a sua presença. Nós nos vemos na semana que vem. Um grande beijo e até mais.